aí, bonito? Eu sou Cida Beré, este é o meu canal, sejam todos bem-vindos. Você que acompanha no nosso canal, já se inscreva, dá o joinha, aperta o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Conte a sua história de hoje, está com o convidado, o Alisson Barbosa. Ele é bibliotecário e gestor cultural em BH. Alisson, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. É um prazer receber você. Eu que agradeço. Então vamos lá, eu já falei um pouquinho sobre você na entrada, mas nós gostaríamos de saber quem é o Alisson Barbosa por trás do gestor cultural. Tá. Eu nasci em Belo Horizonte, atualmente estou com 40 anos. Minha família morou na região do bairro Jardim Alvorada, onde eles moram até hoje. Além de mim, são mais duas filhas, né? Somos 3 irmãos, eu e 2 irmãs, uma mais velha, outra mais nova. Assim, só para falar um pouco mais da família. Meu pai é comerciante, minha mãe foi funcionária pública, trabalhou em escola pública como serviçais, cantineira, até aposentadoria. Hoje meus pais, os dois, são aposentados. E eu acompanhei minha família desde quando meu pai comprou o bar. Eu tinha 9 anos de idade. Aí depois, estudando e o tempo livre eu ficava no bar. Aí fiz faculdade na UFMG, fiz o curso de biblioteconomia. No meio do curso eu passei no concurso público, eu tinha 21 anos. Aí fui cursar a carreira pública no estado. Fiquei 7 anos e 8 meses na Polícia Civil de Minas Gerais. Aí fui fazendo outros concursos até passar como bibliotecário da Prefeitura de Belo Horizonte, no concurso da Fundação Municipal de Cultura, em 2010. Em 2010 eu voltei para Belo Horizonte e estou aqui atualmente. Que bom, que história bonita. Qual a lembrança que você tem de infância que te marcou? Minha infância, eu tenho várias lembranças. Brincadeiras, sim, né, que a gente tinha na rua, né? Porque quando eu tinha, até antes dos 5 anos de idade, não existia a rua onde eu moro, onde é a casa dos meus pais hoje. Era um córrego que depois virou um esgoto, né? Infelizmente. Tem até uma música do Caetano que fala isso, né? Onde eu nasci passa um rio. Então lá passava um rio, tinha mina d'água, tinha uma queda d'água no fundo da casa de uma senhora lá. Mas tudo isso acabou, né? Porque as casas foram surgindo, tudo foi virando esgoto e hoje não tem mais nada. E aí fizeram a rua onde era o curso d'água e acabou. Sim. E depois que fizeram a rua, a gente tinha o espaço da rua para brincar, né? Então, os períodos de férias, tanto de meio do ano quanto do final do ano, aí juntava aquela meninada da rua inteira, íamos brincar e tal. E isso era muito legal. E marcou, né, essas brincadeiras na rua, essa legal. Liberdade, né? Sim. Que acaba marcando a infância da gente, que sim. Hoje, vamos falar que a infância é mais privada, né? Diferente, né? Uma dinâmica diferente. Mesmo antes da pandemia, a dinâmica já é bem diferente. Os carros estão andando mais rapidamente, a quantidade de carros aumentou consideravelmente. Verdade. Né? Então, a tecnologia tem tomado muito espaço, né? E eu, por exemplo, a minha irmã mais velha, ela tem 2 crianças, né? Ela tem 2 filhos, uma de 5 anos e um de 2. Então eu procuro brincar com os 2, tudo que eles propõem de criativo. Ô tio, vamos brincar de mãos? Vamos brincar de mãos. Vamos fazer cabaninha? Vamos fazer cabaninha. Eu procuro estimular essa criatividade nos momentos que eu estou com eles, porque eu acho que é fundamental a criança ser estimulada na criatividade que é dela, né? naquele conhecimento que ela tem que é dela. E essas brincadeiras, coisas mais coletivas, elas são importantes para a criança,
porque ela começa a estabelecer relações, né? E a infância da gente é o primeiro momento que você tem de estabelecimento de relações. E a gente tinha muito essa coisa de... As brincadeiras eram quase as mesmas, né? Você brincar de cozinhadinho, a gente chamava cozinhadinho, gente. Era muito engraçado. E lá na rua, a gente tinha uns lotes vagos que ficaram muito tempo sem ter casas. E aí a gente, às vezes crescia mato e tal, tinha umas coisas velhas, pneu velho que o povo jogava. E a gente tudo virava brinquedo. E a gente tinha inclusive, a pessoa que eu vi de carro pra cá, ele é motorista, a gente é amigo de infância, né? Sim. E aí a gente vem recordando algumas coisas. A gente tinha uma coisa que chamava A Bela Aventura. Era esse momento em que a gente saía do lote de um, passava no mato, no fundo do lote do outro, pulava onde tinha os cachorros, e a gente subia no lote assim e descia 4 casas depois no outro lote vago, passando pelos fundos das casas de todo mundo, assim. E não tinha muro, né? Era uma cerca e tal. Não tinha esse medo de ser assaltado, porque era todo mundo pobre. Então, ou de acontecer alguma coisa, todo mundo se conhecia, né? E eu percebo que hoje as pessoas estão ficando mais frias umas com as outras. As crianças, elas já têm esse distanciamento, né? Sim, sim. Entre elas e tal. E isso é péssimo. Porque, na verdade, é se ensinado a esse distanciamento para que evite que aconteça, de repente, até alguma coisa ruim com a criança, né? Já que você falou sobre infância, liberdade, eu gostaria de saber se teve um livro que marcou a sua infância, ou que marca agora, não tem problema. Tem, por ser bibliotecário... Essa pergunta Isso eu até me emociono, porque eu contei essa história de infância com os livros na minha dissertação do mestrado, que eu defendi em 2018 na UFMG. Mas eu vou tentar contar aqui sem me emocionar. Pode emocionar, não tem problema. Como eu falei, né, a gente era todo mundo pobre, então muito pobre. Meu pai trabalhava numa lanchonete e de frente com uma agência bancária. E aí nessa coisa, ele era caixa, e aí conversando, né, com as pessoas que ele atendia e tal, um funcionário do banco perguntou, né, sobre a vida e falou que tinha 3 filhos e tal. E aí esse funcionário levou uns livros de criança para ele, pro meu pai. E meu pai chegou com esses livros lá em casa. Era uma quantidade pequena, mas eu me lembro de 2. Um chamava Lobo e Lobinho. Era um livro que o formato dele era o rosto de um lobo. Então todas as páginas tinha aquele rosto de um lobo. E o outro, ele se chamava Óculos para Luzia. Desse livro eu conto a história na minha dissertação de mestrado, e eu fiz até uma analogia dessa Luzia, desse óculos e da minha atuação enquanto bibliotecário, que para mim foi uma das coisas mais transformadoras que já aconteceu na minha vida. Foi quando eu não sabia ler, ou estava no processo de aprendendo a ler, e meu pai chegou com esse livro lá. E assim, a personagem Luzia, ela tem a vida transformada pelo óculos. E de uma certa forma, a minha vida, ela foi transformada não só nesse primeiro momento de transição da 2ª para a 3ª infância, como ao longo da minha vida. A leitura e o livro foi um veículo e ao mesmo tempo um combustível de transformação para mim, assim. E eu procuro passar isso para as pessoas, assim. Você gostaria que você falasse pra gente o que você lembra da escola, como foi a escola para você? E se tinha uma matéria que você gostava, não é? Para mim tá fácil falar de escola atualmente, porque nesses tempos de pandemia acabou que
antes da pandemia, eu reencontrei com pessoas que nós estudamos juntos no ensino fundamental, de 1ª a 4ª série. Nossa. E a última vez que nós estivemos juntos foi há 30 anos atrás, quando todos tínhamos 10 anos de idade. Imagina a a emoção. maioria. Então, assim, nós conseguimos juntar um grupo de WhatsApp, né, que é a forma que a gente tem hoje, 27 pessoas, e no dia do encontro foram 17 pessoas e a nossa professora do 1º ano do ensino fundamental. Então imagina a emoção dela ao ver todos já maduros, né, pais, mães de família, formados, né, estudiosos e tal, e já professores ensinando e tal. E a minha mãe, que trabalhou nessa escola que eu estudei também, ela foi cantineira, foi aos serviços gerais lá, conhecia a professora, ela foi lá me dar carona e acabou que ficou lá um pouquinho no encontro também. E foi muito legal. Então, a gente reviveu desde dezembro que esse grupo começou. E a gente se reencontrou 10 dias antes do fechamento das coisas, né? Sim. A gente se encontrou no dia 8 de março e o fechamento foi 10 dias depois, dia 18. Então foi muito bom. E durante a pandemia, 1 mês e meio depois, eu fui encontrado pelas pessoas que estudamos juntos no ensino médio, no 2º grau. Olha. De 95 a 97. Então, essa turma, majoritariamente, a gente estudamos juntos no 1º ano. Então, há 25 anos atrás, a gente estudou juntos. E esse encontro ainda não aconteceu presencial. Porque o grupo se formou durante a pandemia. Foi abril, maio que a gente foi localizando um, localizando o outro. Quando eles me acharam, eu passei os contatos que eu tinha. A gente conseguiu localizar mais alguns, estamos na procura. Você que estudou Estadual Central entre 95 e 97, que está vendo esse vídeo, se você se lembrar de mim, eu sou o Alisson, tá? E temos outras pessoas lá que estudamos juntos que a gente ainda não localizou. Mas espero que esse vídeo nos ajude a encontrar você. Vamos divulgar esse vídeo. É isso aí. E a sua matéria favorita? Olha, sempre foi português e história. E no 2º grau, biologia. E coincidentemente, todos os vestibulares que eu fiz, eu fechei essas 3 matérias. A biologia, a história e o português. 1 ou 2 questões que eu errava no vestibular, o restante tudo. Acertei. Valeu, professoras. Valeu, tá vendo, professor? Obrigado, professora. O trabalho, né, do professor, ele é de suma importância para a vida do aluno, né? Porque naquele momento, através daquelas aulas que você estudou hoje, você trouxe para a sua vida adulta, para a sua formação, para a sua profissão, para a vida. Então, eu gostaria de saber, já que você falou da sua profissão, eu gostaria de saber por que você escolheu a profissão de gestor e bibliotecário. Olha, vou falar primeiro do bibliotecário. Sim. Como eu tive essa experiência, né, desde criança com os livros, e eu vi essa transformação nos livros, quando eu estava no 5ª, 8ª série, antiga 5ª, 8ª série, né, que agora é 6º ao 9º ano, eu estudava no centro de Belo Horizonte, na escola Olegário Maciel. E lá próximo, como meu pai sempre foi comerciante, a gente era vinculado ao SESC, Serviço Social do Comércio. E tinha a biblioteca do SESC na Rua do Pinambás. Era uma biblioteca pública, linda, maravilhosa, livros ótimos, tinha uma atualização constante da fase do setor juvenil dessa biblioteca do SESC. Eu li basicamente 80 a 85% dos livros que existiam lá. Então, assim, não me recordo nomes das bibliotecárias ou das pessoas que ficavam lá no balcão, mas sempre foram muito prestativas e me deixavam ser autônomo lá na biblioteca. E isso me ajudou a valorizar esse espaço público como um espaço de pertencimento, de apropriação, enfim. E também nessa escola, Olegário Maciel, infelizmente é uma realidade do setor público estadual,
não ter o cargo de bibliotecário. O Conselho de Biblioteconomia tenta aí na Justiça há anos exigir que o Estado cumpra que hajam bibliotecários nas bibliotecas escolares, né, das escolas públicas estaduais, mas não conseguimos ainda avançar nisso. E tinha uma professora desviada de função, ela se chamava Nilda. E ela permitiu que eu, a minha irmã, que é formada em História, e a amiga dela, que é Maria José, que é formada em Pedagogia, hoje... minha companheira. Quando eu estava no mestrado aqui na UFMG, eu encontrei ela no doutorado em Pedagogia, da área de Educação. E ela permitiu que a gente fizesse os nossos trabalhos lá e ainda que a gente auxiliasse as outras pessoas. Então, tipo assim, as duas eram da sexta série, ou melhor, elas estavam na 7ª série e eu estava na 6ª série. Então, elas estudavam de manhã e eu estudava à tarde. E aí, elas ficavam à tarde na biblioteca e eu estava na escola. E às vezes eu ia de manhã e elas tinham que fazer um trabalho sobre as civilizações antigas. E eu lembro dos nomes até hoje por causa desse trabalho, que eram os hititas, cretenses, persas, turcos, gregos, romanos, tudo, era um fichamento dessas civilizações antigas. E aí eu ficava buscando os livros para elas, a minha irmã lendo e a Maria José também lendo, e aí cada um fazendo uma parte. O trabalho delas foi ótimo e elas conseguiram o resultado. Então eu acho que a biblioteconomia que me escolheu. Eu fui chamada a ser bibliotecário. Então para mim foi um caminho natural. E coincidiu que uma amiga, que eu vou mandar esse vídeo para você, viu? Ana Carolina Pousa Reis, que eu falei que eu vou escrever um artigo com ela. Ana Carolina Pousa Reis. Beijo, me encontrou. Eu estava na antevéspera de fazer a inscrição para o FMG, para o vestibular. Eu ia fazer para administração pelo 2º ano consecutivo. Ela virou para mim e falou assim: Alisson, eu estou fazendo biblioteconomia e biblioteconomia é a sua cara. No penúltimo dia, eu ainda não tinha feito a inscrição. Eu fiz a inscrição no último dia, enfrentei uma fila de 4 horas, não existia internet, tá, galera? Eu enfrentei uma fila de 4 horas na UFMG para fazer minha inscrição, era presencial, você tinha que apresentar um comprovante pago, aquela confusão toda. E fiz o curso de biblioteconomia. Não falei para ninguém que eu tinha mudado. Aí cheguei na minha casa, falei com meus pais, falei, eu vou fazer o vestibular para biblioteconomia. Os dois perguntaram, bíblio o quê? Meu pai até hoje não sabe falar biblioteconomia. Eu mesmo, muitas vezes eu me embolei. A minha irmã achou ótimo, algumas pessoas acharam ótimo e tal. E fui. E fiz, fui bem, tive colegas ótimos, tive professores excelentes. E estamos aí. Inclusive eu conheci a biblioteca na qual você era coordenador, eu fui lá fazer uma visita e eu também sou apaixonada por livro. Vontade era de ficar lá, né? Sim. Mas não deu. Vou falar rapidinho da gestão cultural. Sim. Porque eu falo demais, já perceberam, né, gente? Daqui a pouco vocês vão editar, tá? Nós Edita, dois. por favor. Né? Então vamos lá, gestão cultural. Eu acho que também eu fui escolhido para essa questão da gestão cultural. Porque eu falei da minha infância, que a gente tinha a rua lá. Esse pertencimento da rua, ele sempre foi uma coisa presente em mim. Quando eu tinha 6 anos, um ano depois que a rua foi calçamento, que é pedrinha até hoje, que bom que é pedrinhas, né? Porque os carros andam mais devagar e a grama nasce e absorve, água, né? Então, gente, acaba com o asfalto do mundo, gente. Os egípcios já pereceram. Não precisa de mais asfalto no mundo, né? Já mostrou que o asfalto funciona, mas não é em todo lugar que tem que ser. Eu acho que tem que voltar aos calçamentos. Eu sou meio saudosista nesse sentido. Então, eu sou... Aí, um ano depois, a gente começou a fazer uma festa no Dia das Crianças. E eu, junto com as pessoas lá,
a gente meio que tomou a frente lá do negócio, organizamos, a coisa foi ficando grande, cada ano a gente foi até os meus 11 anos, eu organizei essa festa. No Dia das Crianças a gente fazia um show de calouros para as crianças da rua. A gente concorria com nós mesmos, a gente ensaiava, todo mundo via qual a música o outro ia cantar. Não tinha essa coisa de The Voice Kids, do menino sair chorando, não. Teve algumas pessoas que choraram, né, que perderam e tal. Né? A gente começou a pedir jurados isentos, então a gente convidava pessoas de fora para poder ser jurados, né, de outras ruas, né, que não estavam ali direto. Ou pessoas que não eram parentes. A gente chegou a fazer um regulamento do concurso, tinha ficha de inscrição, ficou uma coisa bem organizada. Então, isso dos 7 aos 11 anos de idade, né? Com, lógico que tinha adultos participando, né? Teve uma amiga nossa, Cláudia Lobato, ela dançava maravilhosamente bem, desde a época do Flash Dance. Ela fez uma dança lá e era muito legal as apresentações dela, né, muito inspirada e tal. E tinha todo esse movimento, né, artístico. Sim. E festa junina, mesmo que a gente não fazia quadrilha, a gente enfeitava a rua de bandeirinha. Jogos do Brasil, a gente já pintou de meio fio, um verde ou amarelo, de pendurava aqueles bambolim cortadinho na tesoura, né? Hoje já vem tudo pronto, você só estica. A gente não abria, desfazia, pegava lã da minha mãe ou de outras pessoas, ia colocando bambolim por bambolim, um verde ou amarelo, pendurava, fazia com seda, fazia desenho na rua com areia, né? De diferentes tipos de terra, de cor de terra, a gente misturava lá e fazia os desenhos. Então eu sempre meio que acompanhava esse movimento. Já na fase adulta eu estava morando no interior, aconteceu também que eu fui chamado para coordenar um movimento social de defesa de minorias. Aí entrou LGBT, entrou idoso, entrou mulher, entrou crianças esguarnecidas, né, que tinham lá. A gente fazia atividades numa ONG voltada para esses públicos. E aí surgiram alguns editais. Então, quando surgiu o primeiro edital que a gente perdeu o recurso, eu falei assim, gente, por que a gente perdeu? E aí eu fui estudar o que era um edital, qual que eram as exigências do edital. A gente só perdeu o primeiro, porque os outros a gente conseguiu galgar, entendeu? Sim, sim. E aí, quando eu vi a oportunidade de atuar na cultura, eu falei, pronto, fechou. Juntou, aqui que eu quero estar. É aqui que é meu amálgama, é aqui que é a minha cola, é aqui que eu vou segurar nisso aqui enquanto eu for, até o dia que eu for chamado. Fiquei como excedente, mas fiquei confiante que seria chamado. E tô lá. E aí, quando eles me fizeram, a primeira vez que me fizeram uma proposta de que haveria possibilidade de eu ser gestor de um dos equipamentos culturais da prefeitura, o que eu fiz? Eu fui me especializar. Aí eu fiz uma especialização presencial em gestão cultural. Então eu tenho um certificado de especialização em gestão cultural. Foi um curso excelente. Não sei por que a universidade a qual eu fiz não oferece mais. Mas foi um curso excelente. E aí fiz esse curso em 2013, 2014, no meio daquela confusão de manifestação, de Copa. Aí eu fui voluntário na Copa, né? Então nós estamos aqui em frente ao Mineirão. Ficava aqui no entorno do Mineirão, falando 3 línguas, gente. Eu não sei nada, decorei as frases todas, mas falando português, espanhol e inglês. Decorei, gente. Força de vontade, né? Decorei, o povo falava em torno da laguna e não sei o que, decorei as frases tudo. Não sei nada, não falo 3 línguas, mas na época deu certo, graças ao Pronatec. Então valeu a pena. Ô Alisson, dá pra perceber que você é muito corajoso. Mas tem alguma coisa que você tem medo? Eu tenho medo de estar sozinho e desamparado. Tipo assim,
estar sozinho, desamparado, sem alternativa, eu acho que eu tenho medo disso. Eu tenho certeza que eu tenho medo disso. Dá pra gente perceber pela quantidade de amigos que só de conversar com você a gente tá dando pra ver que você tem ao redor. Qual é o seu ponto forte? O que você fala? Esse é o meu ponto forte. Eu acho que você já adivinhou. Eu acho que é a coragem. Corajoso. Uma coisa que eu sou é corajoso. Corajoso. Se virar e falar assim, Alisson, se não for alguma situação que me exponha a um perigo iminente, aí você pode ter certeza que eu vou. Agora, se for um perigo iminente, tipo assim, ali é um lugar de assalta muito, ali é um lugar que tem... o povo às vezes acha que favela é perigoso. Gente, favela é um dos lugares mais tranquilos para você transitar, para você circular. Eu falo isso porque esses anos que eu tô na cultura, eu trabalhei 6 anos no aglomerado da Serra, na região do Centro-Sul, e 4 anos na Zona Norte, nas bordas da cidade, divisa com Santa Luzia, que é onde a gente se conheceu. Então, assim, todos os lugares onde eu fui, eu entrei e saí pela porta da frente. Os 8 anos que eu fiquei na Polícia Civil, entrei e saí pela porta da frente. O aglomerado da Serra, entrei e saí pela porta da frente. E na Zona Norte também, entrei e saí pela porta da frente. Em todos os lugares, a gente leva o que a gente é. A gente faz amizades. Às vezes as pessoas são sinceras, às vezes não. Um prato que é o seu prato preferido, que quando você come, você fala... Gente, olha, já dá pra perceber, né? Que eu amo comer. Eu gosto de lasanha. Eu também. Lasanha. Também sou Mas, apaixonada. atualmente, eu tenho evitado. Esse ano eu comi lasanha uma única vez. Pode acreditar ou não, eu comi só uma vez. Que eu fiz. Eu amo cozinhar. Eu acho que só pode criticar quem sabe fazer. Eu não critico os médicos, os pedreiros, as pessoas que varrem rua, porque não é o meu trabalho. Eu critico aquilo que eu sei fazer. Então, se alguém me chamar para comer na casa dele, se quiser a minha opinião, eu vou dar minha opinião sincera, porque eu sei cozinhar. Se quiser ajuda também, pode me convidar, viu, gente? Eu sei cozinhar. Só me falar o que vocês querem, eu levo os ingredientes, a gente cozinha. Depois que acabar essa pandemia, a gente vai fazer encontros gastronômicos, tá? Maravilhoso, tá registrado. Quais são os eventos importantes no âmbito nacional ou mundial que você vivenciou ou que está vivenciando? Olha, eu posso falar dos dois. Sim. Né? Tipo assim, os dois ambientes e os dois aspectos. Então vamos lá. Em âmbito municipal que eu vivenciei recentemente, foi participar do Arraiá de Belô, em 2019. Depois de 15 anos que eu não tinha dançado quadrilha, eu entrei em março do ano passado e fui até julho de 2019 dançando quadrilha. Então foi uma experiência muito legal. No âmbito nacional, mundial, acho que foi a experiência com a Copa do Mundo. Voluntariar na Copa do Mundo pela Prefeitura de Belo Horizonte, para mim foi uma experiência muito rica. Agora, que eu estou vivendo atualmente, em tempos de pandemia, em que a maioria das pessoas ou está engordando, ou está desesperada, ou não sabe o que fazer. Gente, tem muito o que se fazer durante essa pandemia. Eu tenho conversado com pessoas, né? Tenho reencontrado, mesmo que virtualmente, pessoas. Tenho entrado em algumas coisas que estão, digamos assim, em voga. Uma delas é essa coisa de lives pelo Instagram. Então eu tenho feito. Tenho me cuidado, tanto do corpo, quanto da mente, quanto da alma. Né? Eu acho que meditação não é uma religião, ao contrário do que as pessoas pensam. A meditação nada mais é do que um encontro consigo mesmo. Você para, esvazia de tudo que está ao seu redor,
de todas as suas preocupações e centra em você. Isso é fundamental, porque as coisas realmente mudam na vida da gente quando a gente passa a tirar minutos que sejam pra gente. Outra coisa que é ligada um pouco a essa questão da meditação é você contemplar a natureza, contemplar o pôr do sol, contemplar as nuvens. Todo mundo reclamava: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo. As pessoas que tiveram suas rotinas alteradas pela pandemia, muitos tiveram, muitos continuam trabalhando. Mas as pessoas que tiveram suas rotinas alteradas pela pandemia, elas estão tendo a oportunidade de ter esse tempo. É verdade. Então, ou seja, você clamou ao universo por muito tempo: eu queria ter um tempo para isso, eu queria ter um tempo para aquilo. E agora você está reclamando também? Você vai ficar andando em círculo até quando? Né? Então eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada. Assim, a pandemia tá horrível, a pandemia tá horrível. Cara, faz do limão uma limonada. Verdade. Mulher, homem, criança, adolescente, faça do limão uma limonada. Vamos pegar esse momento, utilizá-lo da melhor maneira possível. Verdade. E foi até bom você falar em meio ambiente, porque nós estamos na semana do meio ambiente, né? Sim. E a gente vê o quanto faz falta esse contato, né? E a preservação e o cuidado do meio ambiente. Cite para nós uma pessoa que você tem como exemplo, que você classifica: nossa, essa é uma grande pessoa. Pode ser homem, pode ser mulher. Porque eu sou meio antropofágico. O que é antropofágico? É aquela pessoa que colhe diversas experiências e filtra o que é bom. Tipo, dá uma peneirada. Sim. Então, tipo assim, não tem uma pessoa imperfeita. Só. Tem essa coisa de uma pessoa que foi Só aquela dá. que põe no Andorra. Não, as pessoas, quando elas procuram fazer o bem, quando elas procuram aproveitar as oportunidades que elas têm de serem pessoas boas, essas pessoas são exemplos. Sim. Aí vai desde uma pessoa que varre a rua com carinho, até aquele que é um caixa de supermercado ou de uma farmácia que atende a pessoa bem. Essas pessoas, elas fazem diferença na vida da gente. Porque às vezes você tá ali, a pessoa tá ali, horas trabalhando, e você chega com mau humor diante daquela pessoa e quer que a pessoa te trate bem. E ela vai te tratar bem, porque é a natureza dela. Duas coisas que você acha que, se tivesse no mundo, ele seria melhor. Eu acho que é a distribuição equânime das riquezas. Ou seja, evitar que houvessem pessoas extremamente ricas, arquibiliardárias, e em detrimento de outras pessoas extremamente pobres. Sim. E outra coisa que falta no mundo é empatia. A capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Isso falta no mundo, infelizmente. E as lutas, né, que as pessoas têm lutado tanto para que isso aconteça, para que as pessoas sintam empatia pelas outras, né, pela causa, pelo sofrimento, pela alegria. Eu acredito que a empatia, ela é um processo individual. Acredito que ele é um processo de dentro para fora. Dificilmente você vai conduzir uma pessoa para ela ser empática, porque isso está na personalidade dela. Nenhuma criação boa é capaz de gerar uma criança que vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um jovem, e depois um adulto empático. É da natureza da pessoa. É mais fácil uma pessoa que tem empatia deixar de ter empatia. Agora, aquele que não tem vai sofrer bastante a vida toda porque não conseguiu adquirir até o momento em que ele resolver ser empático. Qual é o seu talento ou quais os seus talentos? Você já falou alguns aí, né? Tem mais algum que você quer colocar? Meu talento? Olha, eu acho que é escutar. Escutar as pessoas é um talento.
E outra também, né, gente? Falar demais. Eu falo demais. Esse vídeo vai ficar enorme. O que vocês estão vendo é uma edição, tá, galera? Então pode até colocar aqui aquela tarjeta preta e branca, né? Agora que eu tô falando. Falar demais, é muita retórica. Isso aí eu peguei do meu avô materno, na verdade. Meu avô materno, ele fez filosofia aqui em Belo Horizonte, fez teologia, foi diácono permanente, fazia aquele sermão, sendo que nem era padre, era diácono, então eu peguei isso dele. Tá no DNA. Se você pudesse voltar no seu passado, você faria alguma coisa diferente ou não? Faria. Eu não teria desistido da natação. Eu desisti da natação. Tá em tempo de voltar, tá? Não, tá não. Não mais não. Dá mais não. Nem do francês. Não teria desistido do francês. Teria continuado na Aliança Francesa e feito o intercâmbio. São os dois arrependimentos que eu tenho. O francês ainda dá tempo, mas a natação não. Tá. Então ainda tem esperança pro francês aí. O que você pensa, Alisson, sobre o dinheiro? O que você pensa sobre o dinheiro? Ele surgiu para substituir as trocas diretas. Lá na Idade Média. E aí, hoje, ele é a capacidade que a pessoa tem de acessar os bens. Sim. Então, se existe desigualdade no mundo, o dinheiro está distribuído de maneira desigual. Infelizmente, por estarmos numa sociedade injusta, né, estarmos num país, sobretudo, injusto, a gente tem essa distância entre ricos e pobres muito acentuada. O que faz do dinheiro algo, muitas vezes, inatingível. E aí a gente não ensina educação financeira para as crianças, que deveria começar ali com 4, 5 anos. Sim. Que coisa que os países mais desenvolvidos fazem, e a quantidade populacional deles é muito menor, né? E aí a gente coloca o dinheiro num pedestal que ele não é, que ele não tem, como algo difícil de se acessar, de se alcançar. Porque as pessoas não se preparam para administrar o dinheiro que tem. Se um jornal fizesse uma matéria sobre você, o que seria, qual tema seria essa matéria? Olha, já fizeram algumas. Oh, que bom. Não sei, é jornal local, né, mas já fizeram. Atualmente, assim, qual seria a matéria? Sim. Acho que, você fala assim de chave, né? Sim. Acho que é o corajoso pela cidadania, o corajoso pelas causas sociais. Eu quero fazer uma pergunta em relação a tudo, né, que a gente conversou, analisando o âmbito que a gente está vivendo. E você, como gestor cultural, como bibliotecário, qual o desafio que você acha para a gente poder inserir a leitura e a arte para que as pessoas tenham mais acesso a tudo isso? Eu digo assim, eu sou um defensor da biblioteca pública, estudioso da biblioteca pública. Infelizmente, nesse período, né, de pandemia, esses espaços eles estão fechados. Então as pessoas não estão tendo acesso aos espaços públicos, o que é ruim, né? Então, tem se buscado alternativas para continuar esse acesso, né? Livros virtuais, sites. Mas eu fico pesaroso pelas pessoas que não têm uma internet boa em casa. Sim. Pelas pessoas que dependem, que eu sei que tem muitas, tanto na experiência que eu tive no aglomerado da Serra, quanto na experiência que eu tive na Zona Norte. Eu sei que tem pessoas que estão carentes de ter esse espaço de apropriação e de pertencimento, que são os espaços públicos. Mas eu convido as pessoas a fazerem buscas na internet de alternativas para leitura, principalmente os pais e mães. Sim. Né, que estão em casa, ou que as crianças agora estão nesse ensino à distância, né? Que busquem alternativas de qualidade para que as crianças tenham a oportunidade de ter a leitura incentivada, a criatividade estimulada. Então vamos lá. Um sonho a ser realizado. Um
sonha ser realizado? Sim. Um jantar em Paris, um jantar romântico em Paris. Oh. Grava essa, hein? Grava essa. Gravou aí, né? Dica. Jantar romântico em Paris. Olha o coraçãozinho subindo aqui, ó. Vai ter coração. Um jantar romântico em Paris. E para terminar, né, a pergunta que a gente, para encerrar aqui, já que você falou muitas coisas que a gente viajou aqui na sua história, uma história maravilhosa, e como você gostaria, Alisson Barbosa, de ser lembrado das pessoas? Tipo de lápide, assim, né? Não, gente. Não Olha, precisa chegar lá. não, tá bom, né? Eu quero viver até os 97 anos, tá, gente? Eu quero ser um Manuel de Barros. Viver até os 97 anos, se Deus me permitir. Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que, mesmo com todos os defeitos, nunca perdeu oportunidades de aprender com os outros, consigo mesmo, e de ser uma pessoa diferente. Acho que essa capacidade de aprendizado a gente não pode perder nunca na vida. Essa é a sua taça. Gente, É a taça do quadro Conte a Sua História. E nós, do quadro Conte a Sua História, agradece você pela confiança de dar-nos a oportunidade de ouvir essa história linda sua. E a gente gostaria de brindar com você. Parabéns. Obrigado. Gente, se eu soubesse fazer espumante... Faz um. E te entregar esse aqui. É uma... Que carinho. É Obrigada. uma lembrança da Delícia Arte. Nós estamos com algumas questões aí do Dia dos Namorados, kits, coisas legais. É só entrar lá, nós vamos deixar o link aqui embaixo, tá? Muito obrigada, viu? Delícia Artes. Eu sou apaixonada por chocolate. É minha irmã Michele que faz lá. Michele, obrigada.